Salve a todos os ouvintes ligados com a gente no YouTube, no Facebook, sejam todos bem-vindos. Está começando o Bandeirada 253 do nosso programa. E, como sempre, a gente já fala para vocês, inscrevam-se no nosso canal, curtam nossa fanpage, ativem o sininho, participem com a gente. Como vocês sabem, a gente não cansa de dizer, a opinião de vocês é sempre muito importante para fazer o nosso programa melhorar mais e mais. Bandeirada. Apresentação: Rodrigo Vilela. Salve a todos os ouvintes ligados com a gente, sejam bem-vindos. Muito boa noite, eu sou Rodrigo Vilela e está começando o Bandeirada, o programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil. Bandeirada. Que legal! E é sempre muito legal ter vocês com a gente, participando, deixando sua mensagem, deixando seus comentários. Participem também, deixando os comentários com a nossa hashtag Bandeirada. Pode colocar como programa Bandeirada também, hashtag programa Bandeirada, facebook.com/Bandeirada, Twitter @PGM Bandeirada. Também agora dá para passar outros links, olha que legal. Agora dá para passar o nosso feed, que você pode adicionar com o link reduzido bit.ly/programa Bandeirada. Nosso Podflix também você pode assinar pelo Podflix, podflix.com.br/bandeirada, acertei. Também pelo Mixcloud, mixcloud.com/bandeirada, e pelo YouTube. Enquanto a gente não tem um link fixo, que a gente precisa de 100 inscritos, eu tô falando e tô escrevendo bit.do/bandeirada, o link do nosso canal no YouTube. Vamos para os destaques dos nossos integrantes, começando por Eric Von Draxler. Boa noite, Eric, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo. Boa noite vocês todos que estão ouvindo o melhor programa esportivo das web rádios do Brasil. Zil, posso falar que o microfone não cai. Obrigado, viu? Destaque inicial para corridaça sensacional que tivemos na MotoGP. Era isso que eu ia dizer esse final de semana, só que não teve por causa da chuva. Não teve por causa da chuva. Carlos Martins, boa noite para você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Eric. Boa noite a você que nos ouve. O destaque inicial: essa chuva não atrapalhou e sim apenas enalteceu a grande prova do DTM que aconteceu neste final de semana em Misano. Prevejo integrantes em êxtase por causa do DTM. Mas nós vamos começar o programa de hoje, não vai ser nem com DTM, não vai ser nem com MotoGP, não vai ser com Fórmula 1, vai ser falando da decisão da Copa Truck que nós tivemos em Goiânia. E, bom, Danilo Girani sobrou, venceu as duas provas, e se não fosse o desempenho ruim que ele teve em Campo Grande, ele levaria a Copa Centro-Oeste, que ficou com Felipe Giafone levando o título da... Só para explicar para vocês, ouvintes, é tudo dividido. Copa Sul, Copa Sudeste, Copa Centro-Oeste, agora vai ter a Copa Mercosul e, por final, a decisão em Curitiba numa prova só, quase parecido com a NASCAR, só que com muito mais pilotos disputando o caneco, é claro. Danilo Girani venceu as duas, Felipe Giafone chegou às duas em segundo, levou o título da Copa Centro-Oeste por 8 pontos de vantagem sobre o Roberval Andrade, que não teve muita sorte nessa prova. Juliano Lossaco na prova 1, André Marques na prova 2, faturaram o terceiro lugar em cada uma das provas. Carlos Rodrigo, Martins. Na prova 2 foi o Roberval que terminou em terceiro. Foi verdade, o Roberval terminou em terceiro na prova 2. O André Marques terminou a Copa Centro-Oeste em terceiro. E também já está classificado para a final. O Roberval também já está classificado para a final. Ficou o Giafone com 74 pontos, o Roberval com 66 e o André com 57. Carlos, alguém para o Felipe Giafone? Olha que nesse final de semana apareceu um adversário à altura, hein?
O Danilo Dirani mostrando com a nova equipe, a PPD, junto com Pedro Paulo Fernandes, os dois estão mandando muito bem, viu? E detalhe, os caminhões estavam parados há 1 ano e meio. Sim, 1 ano e meio que aqueles Mercedão estavam parados e ele voltou tinindo. Não duvido, na Copa Mercosul ele não se dá bem, com certeza, na etapa de Buenos Aires, Buenos que é Aires. a próxima etapa, dia 16 de setembro, vai ser no Autódromo Oscar e Juan Galvez, o principal da Argentina. Boas expectativas. Se ele tiver um desempenho tão bom quanto esse de Goiânia, pode anotar, ele tá na final. Ele tem grandes chances de realmente chegar na final. Jafone já tá garantido, o Lossaco tá garantido também, o Roberval, André Marques. É que na verdade a gente só teve decidido, né, o Carlos, a Copa Sul. Porque a Copa Sudeste ia terminar em Curvelo, só que foi aquela prova adiada por causa da greve dos caminhoneiros. E acabou que a prova foi colocada lá pra novembro. Novembro não, no 8 de outubro, Rodrigo. Isso, finzinho de outubro, é. Eu tava confundindo a data se era outubro ou início de novembro, mas ficou lá pro final. Então a Copa Sudeste ainda vai ser... E sabe o que é pior? Talvez a prova periga ser adiada também. De novo. Aí vocês perguntam por quê? Por causa que dia 28 de outubro é dia de segundo turno de eleição. É capaz de ser adiado mesmo. Aí empurra pra outra semana e tá de boa. Ô Rodrigo, Diga. Aproveita que é o Red. Esclareça para este autista que vos fala como que é a montagem da tabela pra final e tudo mais, porque eu confesso que agora eu meio que me boiei aqui. Não, é por Copa, não existe a soma geral das provas. Então eu também... Oi, fala. Vamos lá, deixa eu tentar entender. Por exemplo, não sei se a tabela essa aqui tá certa. A Copa Sul tem o Cirino ganhou, o Juliano Lossaco segundo, o André Marques terceiro. Aí veio a Copa Sudeste, que teve o Roberval Andrade, o André Marques e o Luxemburgo por enquanto. Ainda não acabou a Copa Sudeste. Tá, ok. Só lembrar. Ainda vai ter a prova de Curvelo. De cada um. Oi? 3. Sobem 3 de cada. Os três primeiros colocados de cada Copa vão pra final. Disputam a final em Curitiba. Ah, tá, entendi. E não tem soma geral de pontos. No formato de Copa é justamente pra isso. Não tem a soma geral. Aí, bem parecido com a NASCAR mesmo. Chega no final e já tá todo mundo zerado, quer dizer... É por aí, vai. É como se fosse a prova de Homestead, que vai ser em Curitiba. É como se fosse a de Homestead, só que na verdade não vão só 4 pilotos. Podem ir 12 na soma geral. Ah, tá, entendi. Entendeu? São os 3 primeiros colocados de cada uma das Copas. A única coisa que no regulamento eu não achei é se por acaso repetir algum campeão, se vai entrar o 4º, o 5º, ou se não, vão ficar 10, 9 só disputando o título. A verificar. Eu não sei. Então a gente vai verificando. Porque a gente tem que mudar de assunto. Eu tenho 3 assuntos para falar nesse bloco e eu não posso deixar de perder e dar destaque pro Rally dos Sertões. Rally dos Sertões encerrado em Fortaleza nesse sábado. E Carlos, vários destaques, várias possibilidades de festa que nós tivemos nessa edição de 2018. O piloto ganhando o tricampeonato e vencedor inédito. Teve de tudo um pouco nesse rally, meu querido. Foi muito emocionante o final do Rally dos Sertões, como todo ano é. Como todo ano, é sempre uma grande festa. Deixa eu passar os vencedores, então, porque o seguinte... Nos carros, a vitória ficou, de novo, tricampeonato de Christian Baumgart e Beco Andreotti, da ex-Rally Team, correndo com o Ford Ranger. Silvio Barros e Rafael Capuani foram os segundos colocados, Rafael Cassol e Lélio Júnior os
terceiros colocados. Aí a gente pula para as motos. Nas motos nós tivemos uma vitória sensacional, espetacular e, como o Carlos falou, mais uma das emocionantes do Tunico Maciel, que venceu, deu uma declaração emocionadíssimo, não imaginava que pudesse chegar. Tunico, você chegou, você tá na história do Rally dos Sertões. Ricardo Martins foi o segundo, Gregório Caselani o terceiro colocado. Aí nós tivemos, eu acho que eu abri o link errado de alguma coisa. Abri, eu tinha certeza. A gente tem os UTVs, onde tivemos vitória do Henrico Amarante e do Breno Rezende, com Denise Nascimento e Dali Bossi na segunda posição, Gabriel Sestari e Jonathan Ardigo em terceiro. Mais uma grande festa, com certeza. E tá definido que ano que vem a largada vai ser em Campo Grande, então é uma grande possibilidade até, Eric, de aumentar o tamanho do rally, que é sempre sensacional, né? Passar pelo meio do sertão brasileiro é uma coisa sensacional. E agora vai ser Sertão e Cerrado, né? Sertão e Cerrado. Eu quero falar o seguinte também. Ia ser muito bacana também se o Rally do Sertão também fizesse parte assim, de Dakar, quem sabe? Eu tô sendo audacioso demais, né? Mas quem sabe, né? Quem sabe um dia, né? A gente torce. Bem bolado, cara. A gente torce pra um dia acontecer isso, né? Ano que vem o Rally Dakar vai passar só pelo Peru. A decadência que ficou, mas tudo bem. Isso aí é o de... É isso ou Tomateco dos terroristas. Peraí. Exatamente. Tem tudo isso. Ali de regularidade. Faltou falar da regularidade. Deixa eu passar aqui os vencedores só das categorias. Na Master foi o José Carlos da Silva, junto com o Roberto Luiz Spessato. Na Graduados, Adnilson Ferreira de Siqueira e Guilherme Souza Siqueira. Na Turismo, Kleber Santana e Fernanda Matias Santana foram os vencedores nas categorias de regularidade do Rally dos Sertões de 2018. E agora esperar o ano que vem, né, gente? Não vai sair isso aí ano que vem. Já é ano que vem? Agora é só esperar ano que vem. Essa é a pergunta que eu faço. Já é ano que vem? Vamos esperar, né? Meleca. Pior que eu tô querendo procurar, sabe o que eu tô parando agora que eu parei, gente? Eu quero procurar o vencedor dos quadriciclos. Só que no site do Rally dos Sertões, o link dos quadriciclos tá abrindo pras motos. Então eu não consigo passar o vencedor dos quadriciclos. Vou ficar devendo, pelo menos... Você vou procurar em algum outro lugar aqui, Rodrigo. Pelo menos por enquanto. Enquanto a gente vai tentando resolver os probleminhas técnicos, que são muitos hoje, a gente vai mudar de assunto e vamos falar agora de Fórmula 1. Fórmula 1. Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps, vitória de Sebastian Vettel. Aliás, vitória não, um passeio de Sebastian Vettel, Eric. Não, basicamente é o seguinte, resolve-se tudo na primeira volta e tchau, né? Primeira curva, aliás. Tanto as emoções e a prova, né? Resolvidas basicamente na primeira curva com aquele acidente tensíssimo do Hülkenberg que esqueceu de frear e acertou o Alonso voou por cima do Charles Leclerc. O que pelo menos Carlos e Eric... O Fernando, coitado, ficou ouvindo Miley Cyrus enquanto tava lá voando. Tava ouvindo Wrecking Ball e foi fazendo strike no Leclerc. Foi fazer isso... Foi fazer isso... Sem comentários. Você que uma hora ele tá por baixo ou por cima, né?
Ai, ai. Aliás, o Rodrigo, nessa brincadeira toda que a gente pode falar é o seguinte: o Halo descobrimos agora um negócio muito curioso. Sabe qual é a semelhança entre o Halo e o Amaral? É feio, mas tem que ter. Não, é feio, mas é eficiente. Eficiente. Entendeu? Olha, aliás, isso rendeu boas discussões. Pelo menos isso, pra isso serviu essa prova. Sim. A leva a favor, a leva contra o Halo. Tem gente que diz que o Halo salvou a vida do Leclerc. Não é pra tanto, mas é fato que ele poderia sim ter se machucado com um pouco mais de gravidade se não tivesse a peça no carro. E, bom, pelo menos isso, porque a corrida, embora movimentada, foi fraquinha. Foi essa calamidade toda que o pessoal comenta, Carlos. Foi aquela coisa, mas... Deu pra você aproveitar um pouco, como tantas corridas nos anos 80 que os líderes disparavam e a briga ficava lá no pelotão intermediário. Quase a mesma coisa. Diga. O que tá acontecendo? É mais uma daquela teoria que eu vivo falando, né? Pistas boas com corrida bosta, pistas bosta com corridas boas. Isso tem sido a Fórmula 44 ultimamente, né? Aliás... Mas querendo ou não, Eric, Bélgica foi Bélgica nessa prova. Foi Bélgica, não choveu. No caso, os problemas, como no que eu digo, com problema na Source. A confusão na Sussa. Se não tiver confusão na Sussa, não é GP da Bélgica. Pois é, isso não, Exato. Mas também, assim, pra não dizer que não teve chuva, teve na classificação, né? Foi, no treino choveu e foi o que fez o Hamilton ficar na pole, aliás. Pois é. E os carros da agora Racing Point Force India, segunda fila. Segunda fila, quinto e sexto na classificação geral, né? Os dois pontuaram. Rodrigo. Oi. Pode trollar? O que vocês mais sabem fazer? Trollar o Rodrigo, trola. Não, Rodrigo. Olha só. Vai, manda, Eric. Oi? Manda. Vamos lá. A nova Force India, né? A barra Race Point, barra time do Stroll, quando, a partir de agora, ela zerou os pontos de construtores, né? Sim. Porque eles deram como um novo time, né? A antiga Force India, né? Que era chefiada pelo Vijay Mallya e pelo outro maluco lá, ela foi excluída do campeonato, né? Todos os pontos daquela Force India foram zerados e a nova Force India começou do zero, certo? Certo. Primeira corrida da nova Force India e já passou a Williams. já tá encoxando. Primeira corrida. Só não passou a Sauber porque o Ericsson fez P10. O Ericsson conseguiu um P10. Aliás, sobre isso, semana que vem já pode se concluir que o Ocon vai para a McLaren. O Lance Stroll já iria agora para Force India. Vamos chamar de Force India até o fim do ano, vai, gente. O nome tá mantido pelo menos. Force India. Fica assim. Ficaria Pérez e Stroll. Na McLaren, Alonso e Ocon. E infelizmente o Van Dorn sairia, o que é um pecado. Ele é um grandíssimo piloto. E vamos esperar para ver o que vai acontecer nas próximas, né? Porque... Gente, infelizmente, para alguns pilotos, a Fórmula 1 é um triturador. Um desses, o Stoffel Van Dorn. É um piloto promissor, não teve culpa nenhuma de ter pego uma lástima que foi o carro da McLaren, tanto ano passado quanto até agora nesse ano, onde até o próprio companheiro de equipe que tira 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gergelim daquele carro, falou, ele é um ótimo piloto. Mas infelizmente não andou o Van Dorn. E não é culpa dele realmente. Mas, Rodrigo, aí que tá, Rodrigo. Infelizmente, a Fórmula 1... Aliás, a Fórmula 1 é uma categoria em que um piloto ele é sempre tão bom quanto ele, sabe?
infelizmente, é uma coisa que eu até percebi, meio que fugindo do assunto, mas dica o seguinte, o site do Wikipedia, quando ele menciona pilotos que passaram por Fórmula 1, mesmo eles tendo feito história em outras categorias, ele acaba destacando o resultado pífio, os resultados pífios que tiveram na Fórmula 1. Exemplos disso bem notórios. Só que no Brasil, tá? Raul Boesel, Chico Serra, Ingo Hoffmann. Se eu fosse sair do Brasil, aí já começa com o Van Dorn, a gente pode chutar. Tem tanta gente pra falar, Eric. O próprio Zanardi. Só pegar os vencedores de Le Mans, a gente vai encontrar um monte. Marco Andretti também é um. O Gabriele Tarquini. Volker Weidler. Weidler. A lista é grande, gente. Gachot. Toda a família Winkelhock. Quer dizer, na Fórmula 1 tem o cara que na Fórmula 1, se ele não chegar e fizer a história, roda. Mesmo tendo feito grandes feitos ao longo das categorias de base ou das categorias paralelas, o cara é considerado um reject. Com exceção do Nico Hülkenberg, né? Olha, até ele tá entrando nessa roda. Tá entrando na roda, porque tá difícil, ele não consegue vencer corrida nenhuma. Vamos ver se ano que vem dá um upgrade o Ricciardo do lado dele pra ele dar uma agitada. E pelo andar da carruagem, Eric, o Raikkonen vai continuar na Ferrari. Pra quê, cara? Pra quê? Ludmila Coimbra, você me desculpe. Vamos esperar a semana que vem. A semana que vem que vai ser decisória. O Kimi Matias não se espera nada. Ele pode muito bem falar, parei. O Arrivabene deu declaração nessa semana dizendo que é muito importante ter 2 campeões do mundo. Acho que não vai se livrar do Raikkonen, não. Vão fazer mais um ano de contrato. De repente pode ser o último, mas encerrar. O Raikkonen não merece se aposentar pela porta dos fundos, gente. Isso é fato. Quem disse que é porta dos fundos? Oi? Quem disse que é porta dos fundos? O cara também que não. Eu acho que o Raikkonen ainda tá por cima. Eu também acho. Não, Rodrigo. eu tô dizendo, gente. Ele ainda tá naquele ponto que ele pode chegar e sair. Tipo assim, ele tá no ponto que se ele sair agora. Nenhuma. Não é que nem, por exemplo. Mas ele não vai. Mas ele não sairia agora, ele iria pra Sauber. Imagina, um piloto como o Raikkonen. Meu filho, vai ficar mendigando vaga na sala? Mete o pé, cara, vai encher a cara de vodka lá. Eu acho que se o Kimi. Não duvidaria que o Kimi chegar nessa semana que tá entrando, na quinta-feira, no press release em Monza, falar: parei. Eu também não duvido disso, assim, mas eu duvido. E ele sair por cima, porque por todos os azares e desmandos de equipe que ele sofreu nesse ano, e ele ainda em várias provas, ou ele andou melhor em treino que o Vettel, ou então ele terminou em posição melhor que o Vettel. Ridículo o que fizeram no treino com ele, não querendo liberar ele no final. Sétimo no grid foi ridículo, ele poderia ter feito muito mais. Tá, não teve culpa do pneu furar, não teve culpa de nada disso. Mas o próprio Arrivabene disse, eu espero que a equipe nunca mais cometa esses erros infantis com o Raikkonen. Duvido também. Cara. E a Ferrari vai perder os construtores por causa disso. Vai. Vai perder por culpa dela mesmo. Não duvide. Mais alguma coisa vocês queiram falar pra gente encerrar o bloco? Bom, eu vou rapidinho. Eu acho que a punição pro Hülkenberg após todo o entreveiro foi pequeno. Foi porque o Grosjean foi... Mas aí pesa o histórico também, né, Carlos? E o Hülkenberg nunca... Se fosse o Grosjean fazer uma dessa, puniu por 2 provas. Tirava ele por 2 provas. Isso é um fato. Se fosse o Magnussen, então, vixe, banido. Pois é, o problema é que pois é, só que assim, como o Hülkenberg não tem... O Hülkenberg não tem antecedentes, né? Então tá de boa. Antecedentes criminais dele. Não tem. Por entre aspas, é réu primário. Réu primário. Vamos lá, gente. Deixa eu passar a classificação do campeonato. Hamilton 231 pontos, Vettel 204, Raikkonen 146 pontos. Com tudo isso, o Raikkonen ainda é o terceiro colocado, tá, gente? Bom, acho que no mais eu vou um pouco na... Oi? Não falei nada, tô rindo aqui. Ah, tá. De vez em quando saem uns sons. Culpa do Hangouts.
Próxima prova, semana que vem, Monza. Construtores. Oi? Construtores, você esqueceu. Não, é que eu não anotei mesmo. A Mercedes tá disparada, a Ferrari vem atrás e o resto é resto. Manda, Eric, fala aí. Tá 375 a 360. E a terceira colocada? Mercedes. E a Red terceira? Bull 238, o resto. O resto é resto. Como eu falei. Como eu falei lá atrás, a nova Force logo na primeira corrida passou a Williams. Pelo menos uma coisa boa, a gente pode ver o Kubica estreando já na próxima prova. Aí vai ser uma boa. Sim, porque se acontecer essa mudança toda, o Kubica é efetivado como piloto titular pelo menos até o fim do ano. A ver o que Monza nos reserva. Tem muita coisa pra acontecer. Vamos esperar. Não perca. Não percam. E essa não vai dar pra perder mesmo. Promete ser bacana. Aguardem. Aguardem. Vamos lá, gente. Vamos encerrando então esse primeiro bloco do nosso programa com o som na caixa. Fórmula Indy. Rodrigo, não é essa vinheta que você tem que usar. Vamos encerrar o bloco com o som na caixa. Então vamos do som na caixa.